Nesta aula, nós vamos aprender a criar uma superfície de volume. A superfície de volume é uma superfície criada a partir da comparação entre uma superfície final com terraplanagem e uma superfície base sem terraplanagem. O resultado é que nós vamos poder saber qual que vai ser o volume de corte e preenchimento utilizado na obra, a fim de buscar um ajuste ideal, ou seja, uma obra equilibrada. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 4.3, que contém uma superfície chamada terreno final, que é a união de duas superfícies. A superfície terreno, que é uma superfície base, e a superfície lagoa, que foi obtida através de um objeto de terraplanagem. O que nós vamos fazer então? Nós vamos criar uma superfície que analise qual que vai ser o volume de corte e aterro deste projeto. Então, olha só. Primeiro, vamos entender o que é a superfície de volume. Vamos utilizar o Orbit aqui, para nós podermos visualizar todo o nosso terreno. Ó. Aqui nós temos uma superfície, que é a superfície base. Ela está aqui em torno. Aqui no meio foi criada uma superfície que gerou essa lagoa para nós. O que a superfície de volume vai fazer? Ela vai comparar esse terreno sem a lagoa com o terreno com a lagoa. E o resultado obtido vai ser calculado a partir da quantidade de corte e aterro que vai ser necessário para chegar na superfície do terreno final. Então, vamos agora criar essa superfície de volume. Para criar, pessoal, a superfície de volume é bastante simples. Você vem aqui em Surface, ou então você vem aqui em Home, Surface, Create Surface. Então, vamos clicar aqui, ó, Create Surface. Quando nós somos levados à caixa de diálogo Create Surface, nós temos que escolher o tipo. Então, aqui está uma superfície de triangulação. Nós vamos fazer o quê? Uma superfície de triangulação de volume. O que ela faz, na verdade, pessoal? Ela vai buscar os pontos em que corresponde a triangulação da superfície base e da superfície de comparação. Então, primeiro, vai ser colocar um nome. Ó. Vamos colocar aqui superfície de volume. Superfície de volume. Não vamos colocar descrição, nem alterar o estilo, nada. Porém, vamos agora escolher quais serão as superfícies de volume analisadas. Então, a superfície base, pessoal, é a que ele vai utilizar para poder comparar com a superfície final. Então, a superfície base é o terreno, é aquela que existia antes da obra. Então, vamos colocar aqui Base Surface, vamos colocar terreno. Ok. Superfície de comparação vai ser a superfície após a obra. Então, a gente vem aqui, ó, Comparison Surface, vem aqui, terreno final, ok. Fator de corte, fator de aterro iguais, 1 e 1, e aí você clica em OK. Clicando em OK, ela vai aparecer aqui para nós, e nós vamos agora analisar quais os resultados que ela nos fornece. Notem que o próprio símbolo que representa a superfície de volume, ele é diferente do símbolo que representa a superfície de triangulação simples. E se você procurar pelas definições da superfície de triangulação, você vai ver que também é muito maior do que as definições de uma superfície de volume, que exige só o quê? Os limites. O que nós podemos fazer, na verdade, aqui é clicar com o botão direito Superfície de Volume e vir em Surface Properties. Em Surface Properties, provavelmente você vai estar em Information, e você vem para as estatísticas. E você vem aqui nas estatísticas de volume. Superfície base foi a terreno, a de comparação foi a terreno final, fator de corte, fator de aterro foi 1, e essa parte aqui que é importante, ó, o volume de corte e o volume de aterro. Por que isso, pessoal? Quando você faz uma obra de terraplanagem, o ideal é você obter uma quantidade praticamente igual de corte e de aterro. Por que isso? Se você precisar de um maior aterro do que corte, o que significa que você vai ter que trazer terra de algum lugar para essa obra. Se por um acaso, como é o caso desse, você tem um volume de corte muito maior do que o de aterro, o que isso vai significar? Que vai sobre a terra, e nesse caso você pode vender para uma outra obra, ou até armazenar de alguma maneira e tentar utilizar numa próxima obra. Então, o ideal aqui é buscar um projeto que se adeque e chegue em valores bastante próximos aqui. Clicando em OK agora, nós vamos visualizar, eu vou clicar aqui em Top,
a superfície de volume. Tá vendo? Ó? Aqui, nos contornos, é a superfície base. Agora, nesses pontos aqui, é a superfície de volume. E na superfície de volume, você vai notar que não tem os mesmos contornos que definem as cotas, porque ela busca apenas o volume de corte de aterro. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma superfície de volume. Essa superfície de volume, ela serve para nos informar qual que é a quantidade de corte e aterro que será necessária para a execução de uma obra. Lembrando que esses dados são muito importantes, pois você sempre deve buscar uma obra equilibrada, onde a quantidade de corte seja bem próxima à quantidade de aterro. Para criar essa superfície, nós precisamos de uma superfície base, que era a superfície antes da obra, e a superfície final, que é a superfície de comparação, que é aquela que vai ficar depois da obra.